Os signos mais comuns dos serial killers. Peixes é um signo de pessoas calmas, sonhadoras e com compaixão. Geminianos são cuidadosos, charmosos e falantes. Aquarianos são fiéis e gostam de apoiar os amigos. Mas será mesmo? Quais os signos, então, estão mais presentes nos mapas astrais de assassinos? E pior ainda, quais são os signos dos serial killers? Fred West, Libra, nascido em 29 de setembro de 1941. West cometeu pelo menos 12 assassinatos entre 1967 e 1987. Ele realizou a maioria dos assassinatos com sua segunda esposa, Rosemary. Após a prisão do casal, o inquérito sobre o que aconteceu se tornou uma das investigações criminais mais chocantes do Reino Unido. Fred West escapou da justiça, tirou a própria vida em janeiro de 1995 enquanto estava em prisão preventiva. Rosemary West, Sagitário, nascida em 29 de novembro de 1953. Rosemary West e seu marido Fred foram acusados juntos de 9 assassinatos. Ele tinha mais 3 homicídios nas costas. Com o suicídio do marido, foi Rose West quem acabou na prisão. Ela foi condenada por 10 assassinatos e recebeu 10 sentenças de prisão perpétua. Ela nunca será solta. Ted Bundy, Sagitário, nascido em 24 de novembro de 1946. Embora tenha confessado 30 homicídios cometidos em 7 estados entre 1974 e 1978, o verdadeiro número de vítimas de Bundy é desconhecido. Condenado à pena de morte, ele morreu na cadeira elétrica da prisão estadual da Flórida em 1989. Dennis Nielsen, Sagitário, nascido em 23 de novembro de 1945. O método preferido de Nielsen para se livrar de suas vítimas era jogar partes dos corpos pela descarga do banheiro, um ritual horrível que eventualmente fez com que ele fosse encontrado e levado à sua prisão. Acusado de assassinar pelo menos 6 jovens, Nielsen foi considerado culpado e preso para sempre. Ele morreu na prisão em maio de 2018. Derek Bard, Sagitário, nascido em 27 de novembro de 1957. Em 2010, Derek Bard atirou contra várias vítimas em Cumbria, Inglaterra. Ele matou 12 pessoas e feriu várias outras antes de apontar a arma para si mesmo. Alexander Pichukin, Ares, nascido em 9 de abril de 1974. Inicialmente tendo como alvo idosos ou sem-tetos, acredita-se que o serial killer russo Pichukin tenha matado pelo menos 48 pessoas, e possivelmente até 60. Ele foi condenado à prisão perpétua, com os primeiros 15 anos a serem cumpridos na solitária. John Reginald Christie, Ares, nascido em 8 de abril de 1899. Este é considerado um dos mais notórios erros de justiça do Reino Unido. Timothy Evans foi considerado culpado e enforcado por vários assassinatos. Mas o culpado mesmo era John Christie, que admitiu os homicídios mais tarde. Ao todo, Christie matou pelo menos 8 pessoas. Ele foi executado em 1953. Levi Belfield, Touro, nascido em 17 de maio de 1968. Condenado por matar 3 jovens e pela tentativa de assassinato de outra, o inglês Belfield foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétua, com o juiz recomendando que ele nunca seja solto. Steve Wright, Touro, nascido em 24 de abril de 1958. Quando foi condenado à prisão perpétua por matar 5 mulheres profissionais do sexo na cidade inglesa de Ipswich, em Suffolk, o juiz recomendou que Wright nunca fosse libertado da cadeia. David Berkowitz, Gêmeos, nascido em 1º de junho de 1953. Conhecido como Filho de Sam, o terror assassino de Berkowitz em Nova York, no verão de 1976, virou manchete em todo o mundo. Ele se declarou culpado de 6 homicídios, pelos quais recebeu 6 sentenças de prisão perpétua. Ted Kaczynski, Gêmeos, nascido em 22 de maio de 1942. Este é o serial killer que causou a investigação mais longa e cara da história do FBI. O chamado Unabomber matou 3 pessoas e feriu outras 23 numa campanha de bombardeio que durou de 1978 a 1995. Ele foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Jeffrey Dahmer, Gêmeos, nascido em 21 de maio de 1960.
Num caso que horrorizou os Estados Unidos, Dahmer confessou o assassinato e o desmembramento de 17 jovens e meninos de 1978 a 1991. Condenado a 16 prisões perpétuas, Dahmer foi espancado até a morte por um colega de prisão no Columbia Correctional Institution, em Milwaukee, em 1994. Peter Sutcliffe, gêmeos, nascido em 2 de junho de 1946. Sutcliffe, o famoso estripador de Yorkshire, assassinou 13 mulheres e tentou assassinar outras 7 em uma das mais infames matanças do Reino Unido. Ele foi condenado à prisão perpétua e morreu na prisão em 2020. Não se esqueça de compartilhar e curtir para mais notícias.